Treino em Foco na sua terça-feira, agora com uma série que nós estamos retomando. Ela se chama Vida de Atleta. Acompanhe o vídeo de hoje que você vai entender bem. Bem, pessoal, há um tempo atrás, nós quando estávamos iniciando, praticamente aí 2 anos atrás no Treino em Foco, nós lançamos uma série bem interessante, que nós chamamos na época e continuamos chamando agora de Vida de Atleta. Qual é o objetivo dessa série? É nós trazermos alguns atletas de destaque em diferentes modalidades esportivas e podemos comentar um pouco sobre a vida do atleta em diferentes dimensões. Então, comentarmos, analisarmos e conhecermos um pouco como que é o treinamento desses atletas, como é que eles gerenciam o dia deles de treinamento, como é que é a dieta desses atletas, como é que eles conseguem comportar as noites de sono, descanso, quanto tempo de descanso eles têm, se eles têm outras atividades paralelas à vida de atleta, ou seja, então a ideia da série é a gente poder trazer atletas de destaque, como eu disse, em diferentes modalidades e contar um pouco da vida desse atleta nessas diferentes dimensões, não só do treinamento, mas obviamente também do treinamento, mas em outras dimensões da vida desses atletas. A gente já tem 2 atletas gravados há muito tempo atrás. Nós entrevistamos o Juliano Ninja, um lutador de MMA. Vou pedir para o Ricardo colocar o link aqui em destaque para que vocês possam ver essa entrevista que a gente fez com o Juliano Ninja e também com o Alexandre Pamplona, um atleta de fisiculturismo aqui da região de destaque nacional. Nós já tínhamos feito e iniciado essa série Vida de Atleta. E hoje a gente está retomando então essa série. Ela vai ao ar às terças-feiras no cronograma do Treino em Foco. Como vocês estão acostumados a ver a série do Fisiologia da Corrida, a gente vai trocar por um determinado período de tempo, introduzindo essa série. E hoje eu estou aqui com uma aluna minha, aqui da FURB, a Nair da Rosa. Tudo bem, Nair? Tudo bem. Obrigado por nos ajudar aqui nessa entrevista com a Nair. A Nair, ela é marchadora, ela faz marcha atlética. Na verdade, há pouco tempo até, se a gente vai conhecer, né, vai analisar, né, Nair? A gente fez uma prévia aqui da entrevista com a Nair para conhecer alguns pontos para fazer a entrevista. E vocês vão ver que é bem interessante, a gente vai conhecer então como é que é a vida de uma marchadora. E aí, Nair, nós já vamos considerando agora, tu tá com uma grande possibilidade de conseguir índice para as Olimpíadas de 2016, né? É isso, as 2 primeiras já tem tempo, né? O terceiro tempo está em aberto, daí eu acho que eu tenho chance, é só treinar. Sim, então tu tinha me falado aqui, eu tenho um roteirozinho para perguntar aqui sobre o teu currículo esportivo, né? Tu havia me falado que é um ponto de corte de tempo, né, que tu precisa fazer no Troféu Brasil, é isso, que é em outubro agora de 2014, né, logo. Começa dia 10 de outubro. Uhum. E qual é o índice lá, qual é o valor? 1h38 tem que fazer mais ou menos. Tem que fazer nesse valor de 1h38 para alcançar o índice. E tu está ranqueada com que lugar hoje atualmente no ranking nacional? Estou em terceira no ranking brasileiro, tanto de pista quanto de rua, né? Isso eu acho que é interessante. 20 quilômetros. 20 quilômetros no de pista e de rua. Então, na verdade, existem 2 formas de competir assim na marcha, ou 2 dimensões, vamos dizer assim, não sei, ou 2 características, a de rua e a de pista. Tu como atleta, muda muito fazer a prova de rua e de pista? Muda, né? Porque a pista são 50 voltas que tu tem que dar no mesmo local, né? E na rua ela tem um percurso de 1 quilômetro, tem vezes que eles fazem 2, né? Aí é mais, eu acho que é melhor. É menos maçante do que na pista, fica rodando muito tempo no mesmo ambiente, assim. Mesmo local. Né? E tu te sai melhor em qual? Sai bem nas 2, em pista, Tô bem nas 2. Meu melhor tempo é na pista. Na pista não, na rua. De rua. E como é que tá teu tempo hoje, atualmente, teu melhor tempo? De rua tá 1h48. E de pista 1h49. E tu fazendo esse tempo agora no Troféu Brasil, então a princípio tu consegue o índice? Como é que está hoje o teu treinamento para conseguir esse índice para a Olimpíada 2016? Olha, o treinamento está bom, mas tem que melhorar bastante. Bastante mesmo. Mesmo tu sendo a terceira do ranking nacional atualmente? Mesmo sendo, só que tem as meninas também que estão bem, né? Aí tudo depende agora do troféu, como que eu vou me sair. E como é que está o treinamento para o Troféu Brasil? Tá pesado. Tá árduo? Pesado? Pesado. Bom, Nair, vamos ver aqui o que mais aqui que a gente... uma história bem interessante. A Nair começou, na verdade, a treinar marcha atlética mesmo foi o ano passado, é isso, né? Focado mesmo, específico. 2013. Antes brincava assim na marcha.
Entrava numa provinha, noutra, só pra descontrair. E aí tu fazia antes, na verdade, provas de fundo, né? Que tu colocou pra gente, né? Que tipo de prova de fundo tu fazia aqui? 5 km, 10, 15, 21, 42. E há quanto tempo tu vinha fazendo esse tipo de prova? Olha, faz 14 anos que eu faço treinamento. Então, para a gente ficar bem claro, assim, os índices que a Nair está conseguindo hoje, essa possibilidade de conseguir índice para a Olimpíada, por mais que tenha começado a marcha atlética em si o ano passado, né, 2013, específico ano passado. Tu já vem com uma longa carreira, um longo histórico de treinamento em prova de fundo, né? Então, capacitando aí o VO2 máximo, a capacidade cardiovascular, a treinabilidade aeróbica. E como é que foi essa transferência para marcha? Tu fez marcha, acabou gostando ou foi os resultados que te levaram a... Porque assim, eu decidi, eu peguei uma planilha, né, com o meu atual treinador João Sendesk, né, e foquei naquela planilha e o meu objetivo era a Copa Brasil, né. Eu queria ficar entre as 3 da Copa Brasil. Isso ano passado ou esse ano? Ano passado. Sim. Aí a Copa Brasil foi em janeiro desse ano, né? E eu consegui, um tempo ruim, né? Mas eu consegui ficar entre as 3. A técnica estava boa, né? Porque conta muito, na marcha atlética conta muito a técnica, né? Se tu não tem uma técnica perfeita, desclassifica, né? E como é que foi então, Nair, essa tua transferência das provas de fundo para marcha, já que tu estás colocando aí que demanda muita técnica, né? Teve que treinar muito a técnica da marcha? Bastante. Porque na verdade não tem talento da marcha, é treino mesmo. Então tem que treinar mesmo. É suor e lágrima ali, não tem muita diferença. Não tem, não. E como é que foi essa questão de tu treinar a técnica, assim, pra ti foi relativamente fácil se adaptar à técnica da marcha ou foi difícil? Não, no começo era bem difícil, porque eu era volta e meia desclassificada nas provas, né? Devido a um erro na técnica, alguma coisa assim? Aí eu tive que focar bastante, muitos educativos para corrigir, né? Daí agora tá. Agora, por enquanto, a minha técnica tá perfeita, porque em todas as provas que eu fiz esse ano, eu não levei nenhuma advertência, né? Isso é muito bom. E tu ficou quanto tempo assim, teve que treinar a técnica da marcha para poder dizer, como tu disse, tá muito boa agora, não estou mais recebendo advertência? Isso foi questão de uma semana ou foi coisas de meses? Isso eu pergunto, assim, é legal a gente deixar claro para o pessoal que está assistindo aí no Treino em Foco, que não é uma coisa que a gente começa hoje e vai conseguir um bom resultado amanhã. Então, quantos meses, assim, foi um ano, mais ou menos, teve que focar forte na técnica da marcha? Comecei em novembro e era, tipo, janeiro, né? Então, foi novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. Pesado, assim, na técnica da marcha. E como a marcha tem uma técnica bem particular e peculiar, ele chegou a sentir dores desse treinamento diferente da marcha, dores musculares, alguma coisa assim? Bastante. Principalmente na perna, né? Perna, quadril um pouco, né? Isso no começo do treinamento da técnica? Agora tá de boa. Agora nem sinto mais, na verdade. Agora já está totalmente adaptado, mas nesses primeiros tempos, nesses primeiros meses de treino... Então vejam bem, a Nair já treinava provas, ela colocou aqui pra gente de 99 a 2012, né, Nair, esses 14 anos treinava, a Nair treinava a prova de 5 km, 10 km, 11, 21 km e 42 km, ou seja, ia provas de 5 quilômetros, né, até maratona, né, tu chegava a treinar durante 14 anos. E quando começou a treinar a marcha, ficou com essas dores musculares, articulares de membro inferior? Sim, porque trabalha diferente, né? Tu trabalha a musculatura diferente da corrida, né? Porque a corrida tu pode entrar com a ponta do pé e na marcha tu tens que entrar mais com o calcanhar. Obrigatoriamente com o calcanhar. E tem aquele processo também para o pessoal captar, assim, uma das, digamos, regras básicas da marcha seria tu estar sempre com um pé em contato com o solo, né? Senão é flutuação, né? Se tu tira os 2 pés do chão, é flutuação. Mesmo que seja por milésimos de segundo, um árbitro plote isso, nas provas, assim, são vários árbitros, né? E aí tem um árbitro-chefe. Então, a cada mais ou menos 150, 100 metros tem um árbitro. E daí tem um árbitro-chefe. Então, se tu leva 3 advertências e o árbitro-chefe te dá vermelha, tu tá fora. Tu pode receber, então, na verdade, 2 advertências por um erro técnico da marcha. É como se fosse o cartão amarelo, né? Que as plaquinhas amarelas são a de flutuação e de bloqueio, né? Se tu leva 3 dessas, daí o árbitro... Tá fora da prova. Ou pode acontecer também do árbitro-chefe, tu não ter levado nenhuma plaquinha, mas o árbitro-chefe achar que tu não estava legal, te desclassifica mesmo assim. Não, legal a gente saber e colocar isso, pessoal. Uma outra coisa que a Nair colocou pra gente aqui quando a gente estava fazendo aqui o cronograma da entrevista, que eu já sabia porque ela é minha aluna aqui na universidade, mas é bom a gente comentar, é o teu volume diário de treinamento.
para outros treinamentos ou para outras modalidades esportivas pode parecer meio absurdo, mas é um volume bem grande. A Nair colocou que é quantas horas aqui, Nair, de treino diário? 3 horas e meia a 4 horas. 3 horas e meia, 4 horas, rodando quantos quilômetros aí de manhã e quantos, porque é treino de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, isso. Olha, dá 10 de manhã, 12, às vezes até 14, às vezes tem dia que é 15 quilômetros de manhã, 15 à tarde. Roda 30 quilômetros dia, então, dependendo do dia de treino. Dependendo do dia, sim. Mas a média é 20, 24, assim, por dia. E isso dá em torno de 3 horas e meia por dia, somando manhã e tarde de treinamento. Isso. É um volume grande, né? É um volume grande, pensando que tu vê que a prova são 20 quilômetros, né? Mas eu penso assim, se tu faz a mais que o 20, você não vai sofrer tanto na prova. E tu faz muito trabalho intervalado ou teus treinos não tem muito trabalho intervalado de tiros longos, assim, mas de tiros? Como é que funciona mais ou menos o teu treinamento? Tem bastante. Que tipo, segunda, quarta e sexta são tiros, né? De quantos metros, quantos quilômetros, assim, os tiros? São de 400, 600, 1000, 2, 5. 5 mil tiros até de 5 mil? Tenho às vezes 3 vezes de 5, né? De manhã e daí à tarde tem que rodar. E esses tiros de 5 mil não é simplesmente rodar os 5 mil, tem um tempo a ser cumprido ali. Isso. E como é que é esses teus intervalos entre os tiros? Tu dá um intervalo de quanto tempo em média? É mais na recuperação perceptiva? Como é que funciona? Nos de 5 mil, assim, é 3 a 4 minutos. E daí nos tiros curtos é normalmente 20, 30 segundos, 40 segundos. E já vai pro próximo tiro. E quantos tiros em média tu faz, assim, de tiro curto, médio e longo? Qual é o volume disso? Curto de 200, 330, de 25 a 30, de 400 de 25 a 30 também. 25 a 30 tiros? Tiros. Com intervalos de? Tudo de 400 a 40 segundos. Mas aí são séries, né? Tipo, são 5 tiros, daí eu dou um intervalo de... Um pouco maior. De 2 minutos. Faz grupos de tiros, né? Mas em cada grupo de 5 tiros, mais ou menos? Isso. Tu dá esse intervalo de 40 segundos? 40 segundos. É pesado. É bem pesado. E aí, entre os grupos, tu dá intervalo de... 2 minutos a 2 minutos e meio. E depois volta para um novo grupo de tiros. E no somatório total, em torno de 30 tiros aí? 25, né? A média dos 400, né? 25. Dos 300 e 200 é 30, né? E tiros de 2 mil, 3 mil, qual é o volume aí? Aí 3, 4 de 2. Isso tudo num treino só, numa sessão de treino de manhã, de tarde, ou tá dividido isso entre manhã e tarde, ou depende da periodização? Tipo assim, segunda, quarta e sexta é tiros de manhã, e daí à tarde tem a rodagem, normalmente 10, 12, 15 km à tarde, né? De rodagem. Ou por tempo, 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, né? E daí no final de semana sempre tem o longo, né? Que é 18, 20, às vezes 22, 24. Mas dentro dos 7 dias da semana tem um dia que é tirado para descanso total? Tem isso não? Descanso total. É, tu não treina, digamos assim, domingo eu não treino. É só domingo mesmo, quando não tem competição. Senão tu tá aí na competição, obviamente. Isso. Mas em período de treinamento, domingo é o dia que tu não treina, então. É, domingo é o dia que não treino. Sábado é a rodagem longa, como tu falou. E o que seria uma rodagem longa? 20 a 22 quilômetros, às vezes passa um pouquinho. 18, é só para uma manutenção. Mas aí a intensidade é alta nesse dia ou uma intensidade baixa nesse dia? Como é que funciona? Tem tu roda vezes... numa velocidade de prova, assim, uma velocidade abaixo de prova? Depende se eu tiver competição perto. Se eu não tenho competição perto, eu faço mais ou menos esse ritmo de prova, né? E se eu tenho, é só para soltar mesmo, né? Só para manter, trabalhar bastante a técnica. Ô Nair, isso aqui já chama atenção, que a gente comenta bastante aqui no Treino em Foco. Como o teu volume de treinamento é alto, com uma intensidade também significativa, rodando às vezes aí com intensidade próxima de prova, como tu falou, dependendo de como é que está teu cronograma em relação à prova, né? Como é que fica a tua recuperação, Nair, nesse processo aí? Consegue recuperar bem de um dia de treino para outro? Te sente um pouco cansada? Às vezes vai treinar mesmo cansada e obviamente... Às vezes eu treinar mesmo cansada. E tem que rodar. Tem que rodar. É porque se não ter um volume de treino bom, tu não chega, né? Então... Mas tem dias que é puxado. Tem dias que tu chega bem cansada assim para treinar? E tem algum dia que tu não chega cansada e diz, eu estou chegando bem para treinar, não estou cansada para treinar? Tem os dias que eu faço a rodagem leve, que no caso... Terça e quinta são rodagens só, não tem... Não tem os tiros, hein? Não tem os tiros. Daí, tipo, se eu chego na quarta-feira eu já estou bem, né? Se eu rodei na terça, na quarta eu estou bem. Se eu rodo na quinta, na sexta eu já estou bem. Porque sexta eu trabalho mais velocidade.
Uhum. E como é que é a tua alimentação, Nair? Tu tem acompanhamento de uma nutricionista? Como é Não, que é? nunca, É por tua conta? por minha conta. Nunca fui numa nutricionista, na verdade. Né? Então, E não tem um apoio da Confederação de Atletismo, tipo, para os 10 melhores resultados na marcha atlética do Brasil, tem algum acompanhamento nutricional? Tem algum... olha, até tem, mas porque eu saiba é lá fora, né? Aqui, Tu não tens? não. E aí toda a nutrição, todo o aspecto nutricional, então é por tua conta e risco, assim. É. E como é que tu, por exemplo, assim, tu tem um indicador de quanto que tu gasta por semana, um mês, assim, valores médios de nutrição, assim, tu faz suplementação, não chega a fazer suplementação? Eu comecei a fazer suplementação agora, mas nunca tinha feito. E tu notou a diferença no teu resultado, na tua capacidade de treino? É boa. É? Tu consegue se recuperar melhor, né? E tipo, antes nunca... Eu acho que é por isso tanto cansaço, sabe? Que não conseguia repor, né? O suficiente. E a minha alimentação eu sempre fiz, nunca procurei, no caso... isso não posso comer, isso então sempre. A única coisa que eu evito é muita gordura, né? Sempre eu boto mais salada, mais verdura, essas coisas. E agora, Nair, como é que é o teu descanso, assim? Porque agora a gente vai deixar algumas coisas, conhecer um pouco mais da acadêmica também, Nair, esposa também, Nair, e mãe também, Nair. Então, quer dizer, tu tem aí a vida de atleta, que tu treina manhã e tarde, tu é acadêmica aqui do curso de Educação Física, que tu estuda à noite. Tu é mãe de 3 filhos, é isso, né? E tu é esposa ainda. Então, quer dizer, como é que tu gerencia tudo isso no teu dia a dia? Olha, é bem difícil. Porque ainda eu também faço meu próprio almoço, né? Tu ainda é a cozinheira, nutricionista em si mesmo. Aí é bem difícil. Tipo, eu vou dormir 11h30, meia-noite, acordo às 6 da manhã, para poder dar conta do dia a dia, né? Eu tenho que, na verdade, me programar. Se eu não me programar, eu não dou conta. Aí eu tento priorizar o treino, tirar o tempo para o treino, para fazer o almoço, lógico. Daí tem os filhos também, né, que a gente tem que cuidar. É difícil, mas a gente dá conta. E tu, por noite, tu dorme, então, em torno de 6 horas por noite, assim? Isso, que não é o ideal, né? Tem vezes que quando eu estou muito cansada, tipo, de um treinamento, eu tiro uma meia hora, assim, tipo, tentar dar uma relaxada. E tu sente que ajuda um pouco mais quando tem? Ajuda. Mesmo sendo 30 minutos só, eu consigo. A gente vê assim que é difícil, vida de atleta no Brasil não é fácil para ninguém. E tu tem algum patrocínio? Só da Fundação de Esportes. E esse patrocínio é em dinheiro, é em apoio a algum outro aspecto, em viagens, assim? E a bolsa para estudar. Sim. Então, aqui na universidade tu estuda com essa bolsa? Apoio da FURB também. Né? Apoio da FURB, da própria universidade? Da bolsa, né? E da fundação daí também? São os dois que... Ô Nair, agora vamos falar um pouco de professor-aluno, né? Como é que é a tua vida acadêmica aqui, quando tu tem que estudar prova comigo, por exemplo, ou qualquer outro professor? Como é que fica essa questão? Porque pelo que tu falou, teu dia tem que ser tudo bem agendadinho, bem cronometrado para te poder dar conta, né? Em função das diversas atividades e um tempo muito grande aí que tu tem que ficar treinando. E o dia que tu tem prova, que tu tem que estudar, ou aquela semana é a semana de prova aqui na universidade, como é que tu faz isso aí? Aí eu me programo, né? Às vezes eu chego um pouquinho antes na universidade, estudo, né? Às vezes em casa eu tiro um tempo, né? Uma hora ali para poder estudar, porque quando é prova é difícil, né? Porque a gente, mesmo tirando esse tempinho, né? A gente não consegue absorver tudo, né? É bem difícil, né? Um caso assim, particular que eu posso ter relatado a Nair, que a gente percebe que em todas as aulas, inclusive aulas que não são prova, em todas as aulas são prova, mas em aulas normais ela chega antes e sempre está estudando. Isso me chama a atenção. Foi um dos motivos que a gente trouxe para estrear e reestrear aqui a vida de atleta, a Nair, porque ela tem, eu acho que, bastante coisa para a gente, embora não seja uma modalidade esportiva de força, como a gente está bastante acostumado até a abordar coisas de força aqui no Treino em Foco, é uma modalidade esportiva interessante que rouba muito tempo e a vida acadêmica dela tem que ser bem coordenada, né, Nair? Porque senão não dá. Então aquela meia horinha antes da aula de estudo ali, no dia da prova, ela faz a diferença, acredito eu, né? Porque tu já está com algumas coisas atualizadas. E como é que está a tua perspectiva agora, então, Nair, para a gente ir encerrando aqui a entrevista, né? A tua meta agora é a Olimpíada 2016, é isso? Na verdade é um sonho, né, que eu pretendo realizar, né? Pelo menos conseguir a vaga para ir.
E como é que tá o teu treinamento agora? Eu sei que eu já te perguntei isso, mas agora pra gente fechar assim, como é que tu tá buscando? Tu tá com toda a garra com esse treinamento? Tá? Sim, primeiro o meu objetivo agora principal é o troféu e depois os Jogos Abertos, né? Santa Catarina, e aí depois sim focar para as Olimpíadas. Só que eu tô vendo que eu vou ter que tirar mais tempo, porque o treino tem que ser mais intenso. Mas é no Troféu Brasil agora em outubro, né? Que tu comentou aqui que... Isso. E tu não conseguindo o Troféu Brasil, tuas chances encerram ou tu teria uma outra oportunidade ainda? Eu tenho que me manter, na verdade, eu tenho que conseguir esse tempo. No Troféu Brasil em outubro agora? E quando chegar as Olimpíadas, vai os 3 melhores tempos, né? As 3 melhores do Brasil, no caso, né? Não importando, por exemplo, hoje tu é a terceira do ranking nacional. Se eu cair, já também não consegue. Mesmo conseguindo tempo no troféu. Então são vários critérios, na verdade, assim, para manter. Tem que conseguir um ótimo tempo e se manter no pico aí, né? Se manter no pico. Porque senão chega, por exemplo, um ano antes da Olimpíada e outra pessoa atinge, vai essa pessoa, né? Então agora tu pretende mudar um pouco para essa questão de volume de treinamento, aumentar um pouco mais. Tem que mudar um pouco a minha vida, na verdade, né? Porque daí 2016 vai ser a Olimpíada, né? Então pretendo terminar, falta mais um ano, né? Esse ano, quer dizer, no final desse ano e mais um ano para mim me formar. Aí eu vou ter mais tempo, né? É porque eu ainda tô com tudo ainda, eu dou aula na terça e na quinta para iniciação esportiva. Tu tá se transformando em treinadora técnica agora também, né? Tá começando nessa atividade. É legal pelo curso que tu tá fazendo aqui, Educação Física, gera também isso, né? Como atleta já, talvez aí se tu gostasse, preparar como treinadora, né? Bom, pessoal, o roteirozinho que eu fiz aqui para entrevistar a Nair, a gente acredito que cumpriu aí todas as etapas. Não sei se a Nair teria mais alguma coisinha para colocar, Nair, que tu acha interessante que eu não te perguntei, que a gente esqueceu de comentar aqui. Acho que não. Que a vida de atleta não é fácil, não, eu acho que ficou claro. Que a vida de atleta não é fácil, eu acho que ficou claro. E a ideia da série Vida de Atleta é justamente essa, é mostrar as peculiaridades do atleta em treinamento. A gente pôde hoje conhecer um pouco mais da vida da Nair da Rosa aqui, atleta de marcha atlética, terceira no ranking, né, Nair, de provas de pista e provas de rua, buscando aí índice, com grandes chances de índice para a Olimpíada de 2016. A gente conheceu um pouquinho da vida do atleta. Eu acho que fica bem claro também, Nair, eu acho que o nosso papo aqui pode deixar bem claro para o pessoal que nos assiste, que não é de hoje, né? Tu vem desde 1999 treinando arduamente provas de fundo, né? Para adquirir essa condição. Talvez aí tu tenha alguma facilidade genética para troca das provas de fundo para a marcha. Marcha é uma prova de fundo, mas com uma técnica bem peculiar, né? Que tu conseguiu aí, eu já até num curto espaço de tempo, um ano e meio aí, conseguiu fazer uma troca boa. Mas legal que deu pra gente fazer. Então aqui lançar, a gente pretende colocar todas as terças-feiras o Vida de Atleta no ar, ou se não na terça-feira, uma terça-feira sim, outra não, cruzando junto com Fisiologia da Corrida. Mas de qualquer forma a gente vai tentar manter a sistemática da vida de atleta, que é bem interessante a gente saber que a vida de um atleta, sem um nutricionista dando um embasamento e buscando o índice para a Olimpíada, com talvez os empresários no Brasil, as grandes empresas do Brasil poderiam focar um pouquinho mais, né, na parte de fomento ao atleta olímpico, né, com grandes chances olímpicos, e o atleta está treinando sem um patrocínio forte assim de uma empresa. Então teria mais tempo até, né, para se dedicar e tal. Então, Nair, o patrocínio de uma empresa seria interessante para te conseguir. Seria interessante, porque eu teria mais tempo para me dedicar, né? Que assim é bem corrido, na verdade, não tem muito tempo para o descanso, né? E descanso também é treino, né? E a gente pode dizer que tu treina por amor à camiseta, né? Porque tu não está ganhando uma fortuna aí como jogador de futebol para praticar o teu esporte, né? Ou para competir e treinar no teu esporte. Na verdade, não dá para sobreviver do esporte, né? Na verdade, tu tem um investimento em ti mesmo, aí tu deve ter um gasto, né? Só da alimentação, aí tu já tem um gasto forte nisso, né? Bastante, fora o material, né? Material esportivo, tipo, a gente quando vai para a seleção brasileira, você ganha um kit, né? Mas é um tênis dura 3 meses. Então, isso esse uniforme que tu tá hoje aqui, a camiseta, o pessoal tá percebendo, esse é da seleção brasileira? Que a gente conseguiu quando foi na Bolívia, né? Sul-americano. Nair, te agradeço pela entrevista aqui para a gente começar essa série recomeçar essa série do Treino em Foco. Acho que foi bem legal para a gente conhecer como é que é a vida do atleta brasileiro. A gente já sabe que não é fácil, nem no futebol é fácil, a não ser quando chega no top, e imagina então em outras modalidades como a tua do atletismo. Segue aí uma sequência que a gente já conhece de outros atletas. E talvez
o grande problema, ou um dos problemas, seja que o investimento financeiro de patrocínio vem, quando vem, e o pouco que vem quando o atleta já alcança o auge, o top, né? Consegue uma medalha na Olimpíada, coisa assim, ele consegue ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de patrocínio, melhorar um pouco as condições de treinamento, de retorno, né? Para todo investimento. Não ter o apoio. Então vejam bem, a Nair está desde 1999 treinando, né? São 14 anos investindo no esporte para estar nesse nível agora. E o tempo todo investimento particular, próprio, com algum outro apoio da fundação, da confederação, alguma coisa assim que, claro, aí que eu coloco, as grandes empresas deveriam investir no progresso do atleta para ele poder alcançar talvez se a Nair tivesse já um patrocínio mais forte, pudesse investir mais no seu treinamento, já teria com resultados bem mais expressivos, talvez, né? Mas a chance seria maior. Até é difícil chegar lá em cima, mas o mais difícil é se manter, né? Se manter lá em cima. Exatamente. Nair, mais uma vez, muito obrigado, valeu. O Treine Foco se despede e a gente aguarda vocês então semana que vem, mais um Vida de Atleta, trazendo atletas de diferentes modalidades para a gente conhecer um pouco mais como é que é a vida desses atletas sofredores aí do esporte brasileiro. Um grande abraço, até o próximo programa.